Então, pessoal, a nossa próxima classe que eu vou falar aqui para vocês são os medicamentos antialérgicos, né? Então, nós temos os anti-histamínicos, né? Que são medicamentos que agem nas reações alérgicas causadas por agentes extrínsecos. Extrínseco é que vem de fora, né? Então, por exemplo, a picada de um inseto, um pólen, a parte de poeira, né? Pó, opondo-se à ação da histamina nos vasos sanguíneos e músculos lisos, sem interferir na secreção gástrica, podendo causar sonolências e alguns estimulam até o apetite, né? Nós temos medicamentos antihistamínicos que causam sono, que são medicamentos que atuam no sistema nervoso central, que é, por exemplo, a brometrazina, a descofenamina, que são medicamentos que causam sono, e nós temos antialérgicos que não causam sono, que é, por exemplo, a loratadina, né? Então, a loratadina, ela não causa sono porque ela não atua no sistema nervoso central, né? Alergia é quando a gente tem contato com algum antígeno e aí nosso corpo ele reage, né, contra a esse antígeno, causando uma vermelhidão, coceira na pele, né? E aí nós temos alguns antihistamínicos, né, antialérgicos na forma de corticoides, que são derivados de hormônio das glândulas suprarrenais, né, com propriedades anti-inflamatórias e antialérgicas muito potentes. São drogas que devem ser utilizadas com muita cautela, somente com orientação médica, pois podem provocar o acúmulo de líquido no organismo. Por exemplo, o rosto arredondado, né, a pessoa incha, que eles falam, podendo causar uma imunossupressão. Prednisona é um exemplo, dexametasona, betametasona, muito utilizado também como anti-inflamatórios, como disse ali, né? Então, eu tenho paciente que toma uma injeção de betametasona por mês. Lembrando que tanto a betametasona quanto a dexametasona, ele pode ser uma injeção ao mês, não pode tomar várias, tá? Porque esse medicamento ele também aumenta a pressão arterial. Então, não pode ter ali um aumento, não pode utilizar muito. A outra classe de medicamentos são os medicamentos que atuam no sistema nervoso, né? Que a gente tem os hipnóticos, que produzem aí, né, facilitando a instalação e a manutenção do sono, ou seja, eles dão sono, sendo provocado artificialmente. Tem também por efeito e dificuldade de acordar, que são chamados de soníferos. Dependendo da dose utilizada, podem ter efeito hipnótico, sedativo ou anestésico. Alguns possuem ainda efeito anticonvulsivante e agem por depressão do sistema nervoso central. Exemplo, por exemplo, a fenobarbital e o midazolam. Esse midazolam, pessoal, é o Boa Noite Cinderela, né? Muitas pessoas utilizam ele de forma errada e aí ele é o Boa Noite Cinderela, que é esse midazolam, certo? Psicotrópicos, que são substâncias capazes de atuar seletivamente sobre as células nervosas, que regulam os processos psíquicos do homem, interferem nos processos mentais, por exemplo, sedando, estimulando ou alternando o humor, o pensamento e o comportamento, e eles se dividem em neurolepéticos, tranquilizantes e antidepressivos. Então, neurolepéticos têm ação sobre excitação e agressividade. Então, paciente que é muito agressivo, crianças autistas, por exemplo, né? A gente tem o haloperidol e o Neosine. Tranquilizantes, ou seja, são medicamentos para ansiedade, que diminuem a tensão, né? Usados em baixas doses e facilitam, como diazepam, lorazepam, bromazepam, sertralina, todos esses são tranquilizantes. E antidepressivos, que diminuem aí, né, o efeito, né, de pessoas que só pensam negativo, né? Então, eles transformam esses pensamentos em positivos, como nortriptilina e amitriptilina. Outros medicamentos do sistema nervoso são os anticonvulsivantes, que elevam o limiar excitatório, prevenindo as convulsões, né, que é a fenitoína, carbamazepina, ácido valpórico, e os antiparkinsonianos, que são drogas precursoras de dopamina, né, que o Parkinson é aquele problema que o paciente treme muito, tem muita tremedeira. Outra classe de medicamentos são os analgésicos. Então, a gente tem aí analgésicos não narcóticos, né? E analgésicos narcóticos, ou seja, que causam dependência, que atuam no sistema nervoso central.
Os não narcóticos atuam no bloqueio da síntese de prostaglandina, bloqueando assim o aparecimento de dor, como cefaleia, mialgias, artrias. Também possui ação antitérmica, atuando no hipotálamo, regulando a temperatura e estimulando a perda do calor do organismo. Por exemplo, ácido acetilsalicílico, paracetamol, dipirona, tá? E os narcóticos, que são medicamentos que atuam no sistema nervoso central, ou seja, causam dependência, utilizado em dores severas, né, como dores do câncer, por exemplo, que é a morfina, meperidina, buprenorfina, nalbuphina e a codeína. E anti-inflamatórios não esteroidais, que são os AINES, que inibem a produção aí de prostaglandinas, as quais estão ligadas a reações inflamatórias, como diclofenaco, tenoxicano, naproxeno. E aí nós também temos os medicamentos que vêm vários aí relaxantes musculares, vários anti-inflamatórios não esteroidais, né? Que formam aí compostos, né? Sempre aí com um que vai ter uma miligrama maior, sendo uma base do medicamento. Medicamentos que atuam sobre o sangue, então nós temos a heparina, que é uma substância anticoagulante, né? Fisiológica extraída de tecidos de animais. Possui uma ação rápida e fugaz, portanto é preferida tratamento de emergências. É inativa por via oral, sendo por isso empregada por via parenteral, né? A via que ela é empregada é a via de administração subcutânea, e a heparina ela tem muita ação, ela tem ação anticoagulante, ou seja, ela deixa o sangue muito fluido, não permitindo que aconteça um coágulo ali sanguíneo. É antagonista da vitamina K, que antagonizam a ação da vitamina K, que participa do processo de coagulação sanguínea. São úteis em tratamentos prolongados, pois seu efeito se torna evidente de 24 horas a 48 horas após a administração da primeira dose, né? Que é a varfarina, que também é um anticoagulante. E hemostáticos que diminuem a hemorragia, né? Ou inibem a hemorragia, como, por exemplo, o ácido transnexâmico, que ele é um medicamento vendido na drogaria, que ele para ali a hemorragia. Nós temos os antibióticos, né? Que a função do antibiótico, no caso, ele matará bactéria, né? Então, toda vez que o meu corpo ele entra em contato com uma bactéria, o meu corpo ele quer matar essa bactéria. E o antibiótico ele ajuda aí a matar a bactéria, né? Então, são substâncias que, em condições propícias, têm a propriedade de inibir ou destruir o crescimento de micro-organismos patogênicos. Os antibióticos classificam-se em bacteriostáticos ou os bacteriosticidas, né? Bacteriostáticos, pessoal, é aquele que impede o crescimento da bactéria. Então, a tetraciclina, eritromicina, lincomicina, tá? E a bactericida é aquele que mata a bactéria, como penicilina, amoxicilina, vancomicina, tá? Todas as cefaloporinas. E eles são divididos em 4 gerações. Então, primeira geração, segunda geração, terceira geração, quarta geração, tá? Então, eles vão passando aí de geração para geração. Nós temos os antivirais, que são drogas utilizadas na profilaxia de vírus, né? Como herpes, meningite, que é o aciclovir, e a lamivudina, né? Que é muito utilizado. E os antiparasitários, que são drogas que atuam sobre as parasitoses, provocando sua expulsão ou morte, né? O que são os parasitas? Então, a gente tem os antiprotozoários, que são os protozoários, né? Que são, por exemplo, a tênia, a lombriga, né? A cloroquina, que é para o plasmódio, que é para malária. Metronidazol, que é para giardia, que é um protozoário. Tinidazol, que também é para giardia. E a gente tem os anti-helmínticos, né? Por exemplo, a piperarizina, que é para ascaris e oxiúrios, que é o que a gente coça o bumbum. Levamisol, que é o ascaridil, que também é para ascaris, que é o que a gente coça o bumbum. Mebendazol, que é muito utilizado para tênia, ascaris, oxiúrios. Tiabendazol, que é utilizado para o bichinho de areia, por exemplo. Praziquantel, que é para tênia, tá? Niclosamida, que é para tênia, também que é um helminto, que é a lombriga tênia. E o albendazol,
que também é para tênia, tá? É muito utilizado. Pessoal, esses são as classes de medicamentos e agora eu vou passar alguns vidinhos para vocês observarem.